Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez a análise da rodada da NBA dia 28 de fevereiro, tá? Quarta-feira. Estamos numa sequência maravilhosa, galera, lá no grupo gratuito. São 6 greens e nenhum red nos últimos 2 dias. Vamos seguindo na constância, tá? A NBA hoje a rodada tá excelente, são vários jogos aqui, né? Então a gente tem uma rodada de 9 jogos para trabalhar, nenhum jogo vai ser de madrugada, então isso ajuda bastante porque a gente consegue assistir todos os jogos. Já deixa o seu like, se inscreve e vamos buscar os greens, beleza? Lembrando, vai ter uma odd de 10 para vocês aqui no link fixado ou na descrição, né? Uma múltipla aí que eu fiz, analisando todo o kart, filtrei tudo, uma odd de 10 aí para vocês no link fixado aqui ou no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Bom galera, primeiro jogo Cavaliers e Lakers, né? Eu destaco aqui um ponto, que a equipe dos Cavaliers vem sem 2 titulares, né? Que é o Evan Mobley, ala pivô, e o Darius Garland ali, que é um point guard, um segundo point guard ali, né? Joga de ala amador. Mas enfim, fato é que a equipe dos Cavaliers está jogando bem, né? 24 vitórias consecutivas, a equipe dos Lakers mais ou menos com uma campanha similar. Essas equipes ainda não se enfrentaram na temporada. O que eu destaco aqui é, sem o Evan Mobley, tá? A tendência é que sobre mais rebotes para o Jarrett Allen, né? Que é o pivô dos Cavaliers, ok? Então eu já abro esse leque aqui de opção a favor dos rebotes do Jarrett Allen, quem quiser se envolver no duplo-duplo e tal, tudo mais. Agora, eu confesso pra vocês, eu acho o Jarrett Allen um cara um pouco safado, no sentido, tipo assim, cara, ele pega, tipo assim, já tomei head por coisa besta nele aqui. Você vê que, ó, 3 jogos consecutivos o duplo-duplo não bateu por um rebote. Ficou aqui 9-9-9, entendeu? Então, cara, vez ou outra ele faz falta demais, é um jogador meio grosso, assim. Então, deixa a desejar em alguns fundamentos. Então, eu não curto muito pegar esse duplo-duplo do Jarrett Allen. Mas se você quiser complementar num bingo, alguma coisa, eu destaco essa operação pelo simples fato de que o Evan Mobley, né, que é o ala pivô que pega rebote pra caramba, também não vai jogar. Então pode ser que sobre muito rebote pra ele, tá? Falando sobre o jogador dos Cavaliers aqui ainda. Sem o Darius Garland, sem o Evan Mobley, o time vai precisar ainda mais do Donovan Mitchell, né? E o Donovan Mitchell, galera, eu tenho que destacar uma coisa pra vocês, que é o fato, né, dele estar com 3 jogos consecutivos fazendo mais de 30 pontos. Inclusive no último contra o Orlando Magic ele fez 45. Algo que me agrada bastante daqui dos Cavaliers também, do Donovan Mitchell, é o número de arremessos tentados, né? Os arremessos de quadra, nos últimos 3 jogos ele tentou no mínimo 25. Isso me agrada muito, porque ele é um cara que tem a bolinha tripla, ele é um cara que tem uma ótima porcentagem de lance livre e também um arremesso de 2. Então é um cara que foca muito na pontuação. E sem o Evan Mobley e sem o Darius Garland, né, que são 2 titulares, tudo indica que o time vai usar ainda mais o Donovan Mitchell, né, nas suas jogadas ofensivas. Então realmente me agrada muito a linha de pontos do Donovan Mitchell aqui. Falando de quem vai ganhar, eu acho que os desfalques pesam muito mais contra a equipe dos Cavaliers do que contra a equipe dos Lakers. A equipe dos Lakers está sem o Austin Reeves, mas já tem há bastante tempo. O time já está acostumado ali na questão da rotação e tudo mais, então não é demérito. Me agrada mais o handicap dos Lakers aqui, tá? Então, galera, eu vou nessas duas perspectivas. Pontos do Donovan Mitchell e um handicap a favor dos Lakers, tá? Talvez um mais 8,5, alguma coisa assim, uma margem de segurança maior. Aí, cara, fica opcional o duplo do Jarrett Allen. Eu não colocaria em unidade, como eu disse, um jogador safado ali. Vezes faltam 2 rebotes ali para bater a linha de duplo-duplo, mas sem o Evan Mobley, né, que é um baita de um reboteiro, tem muito valor essa operação, fechou? Para botar no migo, claro. Próximo jogo, Indiana Pacers contra Chicago Bulls. Galera, vou te ser bem honesto, esse jogo, 2 equipes da Conferência Leste já se enfrentaram na temporada algumas vezes, né, deu Pacers a maioria. O Siakam é um cara que jogou muito contra os Bulls. Eu lembro que eu assisti um determinado jogo que o Siakam jogou muito. Eu acho que foi esse aqui, né? Que ele fez 24 pontos. Ele foi o cestinha, cara. Mas enfim, não é um jogo muito confiável, cara. Não é um jogo muito confiável. Eu assumo isso pra vocês. Então é muito difícil você prever quem que vai ganhar aqui. Claro, o Chicago Bulls eu acho que o quinteto é melhor, porém joga fora de casa. Então fica ali naquela. Os Pacers é um time também que não dá para você confiar. Por exemplo, aqui no dia 23 eles chegaram a ganhar do Oklahoma City Thunder lá em Oklahoma, né? Eles ganharam do time que tem a melhor campanha da NBA. Então não dá muito para entender. Os Pacers é um time completamente 880 nessa temporada. Os Bulls eu nem preciso de falar, um dos mais inconstantes também. Então, cara, neste confronto em específico eu queria pegar o over pontos. Por quê? São 2 equipes que apresentam problemas defensivos, mas têm excelentes peças no ataque. Os Pacers com Andrew Nembhard de armador, Pascal Siakam, Chicago Bulls ali com o Vucevic no garrafão, Josh Giddey atacando, Kobe White, que teve problemas de lesão nessa temporada, mas agora está conseguindo ficar saudável. Então o único palpite de valor que eu vejo para esse jogo é o over pontos, que eu acredito que aconteça, tá bom?
Próximo jogo, Boston Celtics e Atlanta Hawks. Cara, este jogo é um jogo que tem talvez uma pegadinha muito grande, tá? Como você, não sei se você sabe, o Boston Celtics, né, tá jogando com o Neemias Queta de pivô, só que ele vai ser desfalque neste jogo e eles vão pegar um terceiro pivô, um quarto pivô, não sei, um B. Williams, né, alguma coisa assim, eu honestamente não lembro desse jogador. Eu sei que contra o Portland aqui, ele que foi o que iniciou, né, salvo engano. O Queta, né, teve ali seus problemas e aí esse cara aqui, ele é um inglês, Amari Williams, né, Amari Williams. Bom, mas é um pivô novo, assim, né? Reserva, não é acostumado a jogar muitos minutos e tudo indica que ele vai ser titular hoje nesse confronto contra o Atlanta. No último jogo entre Boston Celtics e Atlanta Hawks, a equipe do Boston Celtics liquidou a fatura. Eu lembro que foi um jogo que o Sennhauser, que é esse cara aqui do Boston Celtics, acertou 10 bolas de 3, tipo assim, bizarro. E foi literalmente 10 bolas de 3. Ele só pontuou de 3. Bizarro, assustador. Então, foi 21 tentativas de 3 pontos, 10 convertidos. Cara, a equipe do Boston Celtics jogou muito fácil contra a equipe do Atlanta. Porém, eu sinto que pode ser que a equipe do Boston Celtics tenha dificuldade nesse jogo por causa do garrafão. O Neemias Queta fez um jogo bem interessante, né? Então, eu ficaria suspeito aqui desse confronto. O que eu pegaria aqui, cara? Eu pegaria pontos do Jaylen Brown. Eu acho que é uma pedida muito boa. Um cara que pra mim tá... O nível dele é de All-Star. Contra o Atlanta no último jogo ele fez 40 pontos, dropou 40, então tipo assim, tem que confiar, é um palpite que faz todo o sentido do mundo. Agora eu confesso pra vocês, o handicap aqui do Atlanta me agrada, tá? O handicap do Atlanta me agrada, eles não estão jogando mal, são 3 vitórias consecutivas, e essa odd de 1,40, 1,39, né, você consegue pegar um handicap alto. Mais de 10 e tal, mais 12, 13, 14, 15, entendeu? Então realmente o handicap massivo pro Atlanta me agrada muito. Pode ser que eles percam o jogo, claro, mas jogam fora de casa, etc. Mas pode ser que eles percam por uma margem pequena aí, justamente porque o Boston Celtics vai vir com o pivô reserva hoje pra quadra, enquanto o Atlanta tá, sei lá, praticamente saudável. Tá sem o Porzingis, né, que tá bastante tempo, e o Riz Achê, que cada vez mais tá perdendo minutos e perdeu titularidade, inclusive, pro Corey Kispert, né, que veio do Wizards. Então é isso, galera. Jogo do Boston Celtics e Hawks. Eu pegaria handicap pro Atlanta Hawks e eu pegaria os pontos do Jaylen Brown, tá? Próximo jogo, Miami Heat contra o Orlando Magic, cara. E aqui eu cito uma parada pra vocês. A equipe do Memphis e a equipe do Miami são duas equipes que viajaram, né, pro jogo internacional lá na Europa, né, que foi esses dois jogos aqui do dia 15 e do dia 18. Onde teve um jogo na Alemanha e um jogo na França, né? E desde então a equipe do Magic coleciona 3 derrotas e a equipe do Memphis também coleciona 3 derrotas. Cara, você fazer uma viagem no meio da temporada para outro país, questão de fuso horário, jet lag e tal, você fica muito demolido, assim. Seu sono, sua recuperação, sua alimentação, e isso destrói muito. Então realmente você vê que as performances assim, do Orlando Magic e do Memphis, assim, não estão boas. Eu cito, cara, a equipe do Orlando Magic, assim, principalmente porque desses 3 jogos aqui, 2 eles não conseguiram pontuar 100 pontos, né? E além, né, da lesão do Franz Wagner aí, né, que pesa bastante também. Eu tô achando o ataque do Orlando muito previsível, né? O jogo também, a defesa não tá funcionando. Eu não gosto muito do Wendell Carter Jr. aqui no garrafão, né? Eu acho que cara, o Wendell Carter Jr., inclusive, se você assiste algum jogo do Orlando Magic, você vê que ele é o cara da NBA, é o único cara da NBA que consegue tomar falta de 3 segundos, velho. Toda hora ele toma falta de 3 segundos dentro do garrafão. É surreal, mas enfim. Falando sobre o time do Heat, né, tá sem o Tyler Herro dessa vez e sem o Keller War, mas tudo indica que a Adebayo, o Andrew Wiggins, David Mitchell vai jogar. Ele joga em casa, né, são 2 vitórias consecutivas aí. Cara, eu iria com a vitória do Miami, sendo bem honesto, eu acho que a equipe do Orlando ainda tá sentindo o peso aí desses jogos internacionais, então aqui eu ficaria apenas com a vitória do Miami Heat, com um palpite normal ali para você conferir, porque, né, é o favorito e tá no contexto melhor e joga em casa. Já Memphis e Hornets, eu realmente assim, tô gostando muito da equipe do Charlotte Hornets. Eu acho que tem 2 equipes extremamente subestimadas nessa temporada, que é o Charlotte Hornets e a equipe do Toronto Raptors, né? São 2 times que, se você for botar no papel, colocam muito dinheiro no nosso bolso, né? Porém, eles, o mercado ainda precifica eles como muito azarão, coisa e tal. Cara, a equipe dos Hornets precisa, né, dessa remada, né? Eles estão ali com um número baixo ainda de vitórias, né? Se compara da zona de play-in, são 4 vitórias, porém ainda dá. Eles tiveram alguns problemas de desfalques nessa temporada, né? Vez o Lamelo não jogava, vez os pivôs ali chegaram os 3 pivôs estarem lesionados.
Mas fato é que a equipe do Memphis que convive com as lesões, né? Hoje a equipe do Memphis tem 3 armadores desfalcando, né? O Scottie Pippen Jr., o Jeremy e o Jamoran. Então o Ken Spencer tá tendo que ser titular, né? E o Zach Edey também não joga, então o Jaren Jackson Jr., que antes jogava de ala pivô, tá tendo que jogar de pivô. Então, meu irmão, complica bastante aqui para a equipe do Memphis, além também do mesmo cenário que eles estão lidando com do time do Magic. Eu acho que isso ainda tá pesando contra, né? Eu destaco, né, essas 3 derrotas consecutivas. Então, eu realmente gosto aqui dessa operação da vitória da equipe dos Hornets. Além da equipe dos Hornets estar com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, eu destaco também, eu acho que esse jogo foi na pré-temporada, né? Não vale destacar, mas eu destaco também o jogo de bola tripla e o último jogo que os Hornets fizeram contra os Sixers, velho. Cara, esse jogo foi uma aula de basquete que a equipe dos Hornets deram pra cima dos Sixers. Assim, se você vê que o Tyrese Maxey, que é um cara que, sei lá, tem média de 30 pontos por jogo, ter feito apenas 6 pontos, entendeu? Acertou 3 de 12 arremessos. Cara, isso é absurdo. Isso é mérito da defesa, tá? Isso é mérito da defesa. Você frear o Tyrese Maxey para 25 minutos e 6 pontos é realmente absurdo. Então, cara, esse time do Hornets está jogando fino da bola. Eu acho que a gente tem que confiar neles, tá? Ou com a vitória da equipe do Charlotte Hornets. Bom, Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, galera. Aqui tem uma parada que, assim, eu tenho que falar para vocês, que os 2 principais jogadores dos 2 times estão listados como questionáveis, né? O Cooper Flag por parte do Dallas Mavericks e o Anthony Edwards por parte da equipe do Minnesota Timberwolves. Então, cara, quando você tem esse cenário, né, complica bastante da gente fazer uma análise aqui. Então, este palpite em específico eu vou trabalhar no meu grupo gratuito 100% de graça. Inclusive, a gente está com 6 palpites e 6 greens nos últimos 2 dias. Que assim que sair os desfalques, cara, eu vou analisar e ver o que tem de valor pra gente. Fechou? Então é isso. Vamos que vamos. Lá no grupo gratuito, o link tá aqui na descrição, nos comentários para você entrar, beleza? Jogo do Dallas e Timberwolves eu vou mandar lá no grupo gratuito. Utah Jazz e Golden State, cara, esse jogo aqui eu acho que vai ser um jogo muito tranquilo, principalmente pelo fato da equipe do Golden State estar descansando desde o dia 26, além do fato da equipe do Utah Jazz vir em back-to-back, né? Apesar de não ter jogado, não vai jogar fora de casa, né? Eles acabaram que jogaram ontem, então vem um pouco mais cansados. Eu destaco que ontem contra os Clippers o Keontae George não jogou, pode ser que ele jogue esse jogo. E tem um cara também que vai jogar hoje, né, que é o Lauri Markkanen, né, o finlandês, que ele chegou a perder vários jogos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele perdeu 7 jogos seguidos, voltou ontem no jogo contra a equipe do Los Angeles Clippers, galera, porém, ele não passou dos 30 minutos, ou seja, ele ainda está com alguns minutos limitados, eu acredito que não passa dos 30. E a equipe do Golden State, que honestamente não tem nada a ver com isso, tem tudo pra estar ganhando esse jogo aí, né? A equipe do Golden State que mesmo assim sem o Jimmy Butler e tudo mais, vai ter Draymond Green, Stephen Curry e companhia limitada, então eu acho que tem tudo aí pra equipe do Golden State conseguir essa vitória sem menores problemas. E assim, né, a equipe do Golden State é uma equipe mais sólida, né? Você vê que tem as campanhas aqui e tudo mais, então pra mim o valor aqui é a vitória da equipe do Golden State Warriors, ok? Que já venceu o Jazz, inclusive, 2 vezes nessa temporada. Houston Rockets e San Antonio Spurs, lembrando, tá, galera? Todos esses palpites você consegue fazer na BravoBet, a nossa casa de aposta parceira, inclusive a odd 10 que tá aqui no comentário fixado para vocês, beleza? Lembrando também que todos os melhores palpites você consegue adquirir através do meu grupo VIP, que é um grupo selecionado com 5 a 10 entradas todos os dias de todos os esportes americanos, não somente NBA, basquete europeu, hóquei no gelo, beisebol, futebol americano, vai ter o Super Bowl agora, então a gente está numa sequência extremamente positiva, são 7 greens seguidos que a gente está lá, tá? E você vai receber meus bilhetes prontos, né? Você vai apenas copiar e colar o link, então você vai tudo mastigado, não vai ter trabalho nenhum. E fica o convite aí se você quiser participar do grupo VIP, o link está na descrição ou nos comentários, tá? Houston Rockets, San Antonio Spurs, né? Um clássico do basquete, 2 equipes do Texas, né? Houston joga em casa, 24 vitórias nos últimos 5 jogos, mesmo jogo que perdeu, foi jogando bem, vendeu caro assim a derrota, né, numa prorrogação. A equipe dos Spurs já é uma equipe que está um pouco mais instável, né, jogou no dia 25, perdeu para a equipe dos Pelicans, um resultado bem contestável, né, para não dizer outra coisa, assim, foi um jogo que faltou um pouco, assim, principalmente dos jogadores da armação. Acho que o Mbanyama garantiu ali o garrafão, mas faltou ali um aproveitamento melhor ali dos armadores, principalmente ali de Aaron Fox e tudo mais. Cara, é um clássico, né, esse confronto sempre foi pegado, sempre vai ser um dos maiores clássicos da NBA, porém, cara, uma vitória para cada, né? E se você for analisar aqui, o fator casa foi determinante, né? Spurs garantiu seu jogo em casa, Houston garantiu seu jogo em casa. Porém, eu destaco que esse último jogo, eu assisti, não sei se vocês assistiram, a equipe dos Spurs lidou
assim, liderou o jogo a todo momento. Porém, no último quarto, a equipe do Houston subiu o sarrafo cabulosamente. Você vê aqui que no último quarto foi 29-14. Então, eles tiraram pelo menos 15 pontos de diferença num único quarto, né? Então, assim, cara, eu não sei se a equipe dos Spurs vai conseguir, assim, ter o mesmo jogo, né? Se você perdeu esse jogo, que eles jogaram muito, fica difícil de confiar. Eu, honestamente, estou aqui um pouco inclinado pro Houston Rockets, tá, galera? Não vou mentir pra vocês, não tô aqui um pouco mais com o Houston Rockets, mas papo de meia unidade. Você tá indo contra o Embanama e tudo mais, é sempre muito difícil, mas eu iria com a vitória da equipe do Houston Rockets em meia unidade. E eu tenho que destacar o Red Shepard, né, cara, que é um cara assim que tem uma linha de pontos, rebotes e assistência um pouco baixa às vezes, é um cara que tem uma bola tripla muito interessante, é um cara que tem uma minutagem legal, né? E no último jogo contra o Spurs ele foi o cara que mais tentou arremesso da partida, mesmo vindo do banco, foi 17 arremessos tentados, o segundo foi aumentou com 14. Então eu gosto dessa linha do pontos, rebotes e assistência do Red Shepard, né, jogador aí que, pô, possivelmente pode ser candidato a sexto homem do ano, fechou? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço, valeu, vamos pra cima.